a nossa semelhança é esse pecador está aí, publicando. Eu jejuo 2 vezes por semana, 2 dízimos de tudo, 2 molas, enfim. Obrigado, Senhor. E saiu. Mas o que eu publicano, nem ousou levantar as mãos ou então os olhos para os céus, antes batia no seu próprio peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: digo-vos que este de ser justificado, sim, do que aquele, nesse caso o primeiro, né, aquele que procurou se justificar a si mesmo, e assim que é, condenando o outro, né, porque achou-se que ele era justo, que ele era santo, que ele orava, jejuava, dava esmolas, ofertas, enfim, dízimo de tudo. Mas Deus que não aceitou nada dele. Glória a Deus. Então podemos orar de joelho, podemos orar de pé. Mas agora uma coisa, é que a oração de joelho é uma oração daquelas que nós vemos, como no profeta Elias, lá no Monte Carmelo, dobrou o joelho e começou a orar. Mandou seu servo para ir lá ver no alto mar, ou então para ir lá partir lá do monte, para que eu contemplasse lá no mar, no céu nesse caso, né? Se havia alguma nuvem. E ele não achou a primeira vez, o profeta disse: volta lá 7 vezes. E ele assim o fez, na 7ª achou. E o profeta permaneceu de joelho, orava, prostrado sobre o seu rosto. Então a oração de joelho é uma oração que a princípio mostra humildade, humilhação, digamos assim, diante de Deus. Porque bem sabemos quando nós nos prostramos diante de alguém que está à nossa frente, em pé a nossa vida diante de nós, estamos a mostrar um ato de humilhação, quer dizer, de humildade. Estamos a nos humilhar, estamos a mostrar que nós somos inferiores a essa pessoa, que ele é mais. Assim também faziam os antigos lá em Israel. O povo israelita fazia isso quando se encontrasse com alguém de grande vulto, alguém que ele tinha em grande estima. O que ele fazia logo? Se apressava a ir ter com essa pessoa, e assim que se encontrava com ele, prostrava-se. E os israelitas, até que faziam o povo hebreu já desde os dias de Abraão e Isaac, que eles aprenderam isso, ele se prostrava de 7 vezes, dobrava a cabeça 7 vezes diante da mesma pessoa. E aquilo mostrava o quê? Simbolizava um ato de grande reverência, de grande respeito, de grande consideração por aquela pessoa. E assim fez também que Jacó, em relação a seu irmão Isaú, quando ele saía lá da terra de Padã, onde Deus havia abençoado ele, foi só com um bordão, uma botija de azeite, mas voltou em bandos de homens e de animais. Voltou rico, senão não é muito mais do que rico. Voltou milionário. Sim, quando ele se apercebeu que o seu irmão ia ao encontro dele, a glória dele estremeceu, mas depois que lutou com o anjo, porque ele passou a noite orando, prostrado a orar, de repente apareceu um anjo, um homem, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de um anjo, em pé diante dele. E quando ele levantou o rosto, viu assim um homem em pé. De repente o homem simplesmente deu as costas e queria ir embora. Ele não foi à conversa. Agarrou logo o quê? As vestes do homem, do anjo. E quando o anjo começou a procurar livrar-se dele, ele não o deixou. Fez de tudo para tentar livrar-se dele, mas ele não se deixou. E até que o anjo tocou na costa de Jacó. E assim, por causa daquela dor, Jacó já não pôde mais continuar a lutar.
E o anjo perguntou-lhe quem era o nome dele. E ele disse Jacó. E ele disse: seu nome já não será mais Jacó, mas sim Israel, porque como homem lutaste com Deus, ou como homem você lutou com Deus e prevaleceu. Então seu nome será Israel, príncipe de Deus. Sim, príncipe de Deus. Glória a Jesus Cristo. E ele que, quando sai de lá, vai agora ao encontro do seu irmão. Quando se encontra com o seu irmão, ele se apressou e prostrou-se 7 vezes diante do seu irmão. E aquele Esaú que ia com toda a fúria, o ódio, porque ele já guardava durante aqueles anos que eles haviam passado 20 anos, por causa de ter perdido a primogenitura. Ele próprio que vendeu a primogenitura, o direito de primogenitura, a Jacó, por um prato de lentilhas. Ele não teve mais aquela asa, aquela coragem de ousar levantar a espada, mesmo estando com mais de 400 homens que o acompanhavam. Sim, porque o seu pensamento já era mudado. Deus mudara o seu pensamento. Sim. E ele, quando olhou para Jacó e viu um outro ser, uma outra pessoa. Glória a Deus. Então, quando nós oramos de joelho, estamos a mostrar a Deus que nós não só somos humildes. Claro que nem todo que se prostra ou dobra o joelho é verdadeiramente humilde, né? Outros são hipócritas, são falsos, mas Deus conhece os corações. São dos corações. Quando se prostra, quando se dobra o joelho para orar, está se mostrar que não somos nada diante dele, que aquele que está diante de nós, que é o Deus Todo-Poderoso, em quem nós cremos e oramos, é maior que nós. Ele está acima de tudo. Ele é mais alto, é mais sublime. Ele é excelso, é o Senhor. E glória a Deus, Ele merece toda a nossa reverência. E assim vai se cumprir aquela palavra que disse o apóstolo nosso Tiago, como também Pedro: humilhai-vos na potente mão de Deus, que Ele sempre vos exaltará. Humilhai-se na potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Glória a Jesus. Então é isso, orar de joelho. E por causa desse ato tem um significado muito grande. Então, as orações que são feitas de joelho tendem a ser orações muito poderosas. Por isso você sente maior dificuldade, vontade de dormir, cansaço, enfim, porque aí também entra maior sacrifício. Porque você ficar muito tempo de joelho, os joelhos logo começam a doer, ficam doridos. Já é diferente de orar de pé. De pé você pode estar de pé num só único lugar, mas você vai fazendo movimentos, gira aí, gira, ou até pode fazer movimento naquele que é, né? No lugar onde você está. E pronto, assim vamos. E essas orações de pé, que se fazem em pé, mas quando é que são aquelas orações de grande clamor, de revolta, ou então, claro, de clamor mesmo, aquelas como que o povo de Israel fazia, quando eles estivessem a prantear, ou então a clamar, revoltados, muitos deles que punham saco, rasgavam a roupa e começavam logo a clamar pelas ruas, como fez Mardoqueu lá na cidade de Susa. Ele não se conteve, não ficou de joelho, antes que levantou-se, pôs saco e começou a clamar em plena cidade de Susa. E era um guarda lá do Palácio Real, mais ou menos assim, um guarda lá daqui a Angola, digamos assim, lá do Palácio Presidencial. Já temos lá do Brasil, Portugal, não sei onde. E as pessoas conhecendo, e ele ficar aí, pode vestir saco, tirar a roupa, né? Aquela roupa que todos os guardas põem, e ele ficar aí a gritar, ele sabe, todas as pessoas como esse indivíduo, esse senhor estão doido, pá, está a enlouquecer. Como é que pode isso? Um guarda do Palácio Real
ou do Palácio Presidencial, está logo com que vestidos de saco, e aqui a fazer isso, todos esquecem, todo barulho a gritar, a clamar, vão achá-lo de louco, não é? Mas Mardoqueu não quis saber disso, clamou, e teve os seus resultados. Deus ouviu o seu clamor, glória a Deus. Então é nisso, quando tiver a orar de joelho, ou então quando tiver para orar prostrate, você vai mostrar que não se também, que você estará se humilhando diante de Deus, mas também estará disposto para sacrificar. E agora, às vezes, você vai sentir sono, né? Vai sentir cansaço, está tentando persistir, então levante, fique de pé, comece a fazer movimento, uma ação de revolta. Não significa que de joelho você não pode orar fervorosamente, pode-se orar sim, mas se o jugo estiver demasiado, não faz mal você ficar de pé e clama, porque mais vale você orar em pé do que de joelho muito tempo mais a dormir, né? Não faria muito sentido. Porque nós queremos é orar. Como o diabo sabe muito bem que orar de joelho simboliza mesmo que é um ato de humildade e de humilhação diante de Deus. E Deus que não existe um coração quebrantado e espírito contrito, Ele responde. Então Ele se opõe terrivelmente, por isso sente-se maior dificuldade orando de joelho do que né? Do que de pé. Entendeu? Do que de pé. Porque de pé você pode ficar fazer movimentos, como eu já disse. Agora, há uns que procuram orar sentados, outros até sentados no sofá, outros na cama. Meu irmão, isso é um ato autêntico de preguiça. Preguiça espiritual. Quando a pessoa fica aqui, sentada no sofá, uns até em frente ao ecrã, frente ao televisor, plasma, não sei o quê. Assistir televisão, está aí porque estou orando, porque estou não sei o quê, porque eu estou a buscar a Deus, porque não sei o quê. Não, aquilo é perda de tempo. Quando se fala orar, Jesus disse, entra no quê? No seu quarto, fecha a porta do seu quarto, vai à janela. Se não der para fechar a porta, porque senão se calhar não a porta, se calhar não é necessário. Porque Jesus vai falar, fecha a porta para impedir incômodo, para impedir a interferência externa ou de pessoas. O intuito de fazer você levantar ou ficar distraído. Separe-se, fique afastado, e assim você vai se comunicar com Deus, porque orar é falar com Deus, entrar em comunhão, em comunicação com o céu. E não pode haver interferência de coisas daqui da terra, porque as coisas daqui da terra só causam distração, só causam distúrbio naquilo que diz respeito à vida espiritual, só causa uma autêntica preguiça, sonolência, cansaço, enfim. Então é necessário se desligar disso. Você está sentado no sofá, assistir televisão, a comer pipocas, a bater papo e dizer que está a orar ou está a acompanhar a oração. Não. É complicado. Uns até dizem que estão a orar mais lá na cama, deitados. Se até sentado, não se aconselha muito. Não significa que não pode se orar sentado. Só se ora sentado quando as circunstâncias assim impõem. Mas você está no carro, está não sei onde, no ônibus ou então não sei que chamam de autocarro. Está não sei onde, comboio, que no Brasil chamam de trem. Está não sei onde. Está lá sentado e não há como mais se prostrar ou até para ficar de pé. Então lá mesmo você curva a cabeça, entra no Espírito e começa aqui a orar, a falar com Deus, sem precisar levantar a voz para perturbar as pessoas, porque afinal de contas buscar a Deus é com inteligência. É com inteligência, não fazer o que não. O contrário, ou então aquilo que muitos pensam, que tem que perturbar os outros, tem que não sei que não. Não é preciso isso. Tem que usar inteligência. Glória a Deus. Quando o ambiente é favorável para você clamar, então façam. Agora, aqueles casos que por cada circunstância em que você se encontra em uma circunstância adversa, que necessita mesmo de clamar, de levantar clamor, aí já não há como.
Você rompe com aquelas barreiras, com aquele protocolo e você avança. Como fez Mardoqueu, rompeu com os protocolos lá do Palácio Real de Suzã e começou logo a reclamar, né? E todos ficaram em pânico, queriam saber o que aquilo significava. Até a rainha, quando se percebeu, procurou saber o que aquilo significava. Então disse: o seu tio aí está enlouquecendo, está louco, o seu tio está aí a clamar pelas ruas da cidade, em frente ao teu palácio, ele vai, gira, volta, vai, não sei o quê. E não só, está só pôs sacos, só está vestido de saco. E praticamente aquilo aquilo não é roupa. Não deixa de estar nu. E ela mandou logo apressadamente que mensageiros para saber o que aquilo significava. E Mardoqueu explicou porque que ele estava vestido de saco e estava aí a clamar pelas ruas da cidade. Glória a Deus. Então, quando tiver para orar, tire mesmo a preguiça. Não fique deitado na cama. Porque você ficar lá deitado na cama, meu Deus, meu Pai. A bolsa já, meu Deus, meu Pai. Vai acabar novamente dormindo. Está mostrando que a preguiça está demais, o cansaço, fadiga espiritual. Sentado no sofá mesmo, enquanto há a possibilidade de você dobrar o joelho, está sentado no sofá, por exemplo. Essas orações são orações de preguiçosos e Deus não lidar com preguiçosos. Deus não quer preguiçosos, não cria preguiçosos. Digo tudo no espírito. Se até mesmo aqui no físico, Deus quer que nós sejamos dinâmicos de respeito à obra dele, agora imagine no espírito. E nós, quando oramos, glória a Deus, e para Deus que mais vale é o espiritual, não o físico. Porque vai encontrar alguém que parece que no físico é assim, lento, vai não ser mais. E é alguém mais dinâmico do que qualquer um no mundo do espírito, né? No mundo do espírito, mais dinâmico do que qualquer um. Assim era Paulo. Paulo, olhando para ele, deu aquela descrição que os pentecostais vão fazer, todos emocionados, né? Os pentecostais todos emocionados, querem ele, porque Paulo era pentecostal, ele nem sabe qual é o verdadeiro significado de pentecostal. Quando ia falar que pentecostal vem da festa de Pentecoste, lá da festa judaica, e quer ir lá falar porque não sei o que, infelizmente. Paulo não era nenhum pentecostal, não era, não sei, Paulo era de Jesus, era de Cristo, como ele próprio dizia. Ele era de Cristo. Então Paulo tinha uma característica que, por causa da acredito que não só tinha a ver com a sua natureza, mas também por causa da purificação que ele havia alcançado, tanto buscar a Deus ardentemente. Quando se apresentava diante das pessoas, ele falava muito pouco, não falava muito. Ele falava pouco e muitas vezes parecia ser assim um lento, um tímido, porque afinal de contas tímido, essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção, e acredito que eu esteja certo. Que tímido não significa que não significa ser que, né? Ser um covarde. Então não significa que a pessoa que é cheia de complexo de inferioridade, embora há casos que até possível que se verifique isso. Mas, de forma normal, como era Moisés, era um tímido, era alguém que a timidez de Moisés originou-se por causa de quê? De ele ser gago. Então, por causa da guerra, preferia ficar mais calado do que falar. Mas vamos ver também que outra passagem diz que Moisés era um homem que poderoso, um varão poderoso, em palavras, lá no Egito. Agora vemos ele próprio dizer que eu sou de língua pesada. Significa que aquela circunstância, que aquele fato de ter saído do Egito para ir viver lá, naquela terra, onde ele se casou, aquilo criou uma influenciou bastante. Aquilo que se diz, né, que o meio ambiente influencia, ou pode influenciar. Ele influenciou bastante. Então ele ficou também com medo, com receio de que voltar e ter com o faraó, seria a morte certa. Então inventou aí eu sou de língua pesada, não vou conseguir falar diante do faraó, o que eu vou falar? Então em muitos casos, o tímido prefere ficar mais calado e falar só quando necessário.
Ou então uma pessoa que, como eu, né? Que prefiro, quer dizer, a minha natureza é já, desde criança. Sinto mais a vontade de estar mais calado do que falar. E outra mulher me perguntou, mas como é que essa gente consegue falar assim? Está sempre a falar, não sei o que, eu fico muito admirado. E eu falo mais quando sou provocado. Digo provocado no bom sentido, mais ou menos você está a falar, passa-me palavra e eu falo. E às vezes até você passa-me palavra, se é uma conversa que a minha alma até que nem quer ouvir, ou então nem quer ir lá que eu só vou me limitar só aí como aposto, né? Quem conhece aposto como eu, sabe mais ou menos como é que aposto, porque aposto também mais ou menos assim, né? Quer dizer, alguém também que fala pouco. Claro, quando sobe no altar aí já é uma outra coisa. Quando você está falando da palavra, por cada unção, aí já a fluência é bem diferente. Agora assim no dia a dia. Ou então, se for assim, pessoas mais chegarem mais próximas, aí sim. Aí até por causa da intimidade, consegue se falar mais, fala-se aqui, fala-se agora. Há pouca intimidade, ou até mesmo pessoas que são conhecidas, mas porque não há razão para tanta conversa, falar tanto e tal, se fica-se mais calado e limita-se mais a ouvir do que falar. Quando falar, poucas palavras, falou, pá, terminou. O que é? Não, nada, não sei o quê. E em muitos casos isso não tem nada a ver com timidez, ou então, aliás, não tem nada a ver com vergonha de não querer falar o complexo da enfermidade. É mesmo que algo que está ligado com a natureza da pessoa, com o caráter da pessoa. E há muitos que quando também vem para falar, ele abre todo mundo fica pasmado, como era Paulo. Paulo estava lá, parece um buelo. Mas quando lhe era dado a oportunidade para falar, abria a boca e falava, era um vulcão. Era um vulcão. Por isso os da igreja de Corinto, que se tornaram muito carnais, começaram no espírito, gostavam, como disse Paulo, a igreja de que os irmãos lá de Gálatas, se tornaram carnais, começaram a fazer a distinção. Não, eu prefiro Pedro, eu prefiro o quê? Apolo é mais eloquente que todos eles. Não, Pedro é mais, Pedro andou com Jesus, Pedro não sei o quê. E um disse, não, eu prefiro mesmo Paulo, porque é Paulo que vem nos explicar aqui, mas é Paulo nosso pai, é Paulo não sei o quê. Tudo carnalidade. E um dizia, não, mas Paulo é assim muito lento, e não sei o quê. Na verdade, nas suas epístolas, você vê, ele é mesmo forte, sim senhor, você vê, ele é forte, mas agora a presença, ele até fica com medo, cheio de vergonha. A presença é fraca, para não falar que é débil, frasinho, né? Todo pequeno, magrinho, enfim. E ele fica só aí, parece que alguém tem medo ou receio de falar. E quando Paulo se apercebeu disso, ficou chateado. Ele disse, esses estão achando que eu sou fraco, não sei o quê, que as minhas epístolas são fortes, graves, mas a minha presença é fraca. Tomara que quando eu for lá, eu não venha lidar com eles na dureza ou com dureza. Tomara. Por isso também estou a fazer, deixar passar o tempo para que quando eu for lá, eu não vá na minha indignação, para não lidar com eles na indignação do Espírito. Deu a entender isso Paulo a esse irmão de Corinto. E ele continuando a responder, dizendo, vocês são carnais? Quando vocês dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que Pedro, foram porventura esses homens que morreram por vocês? Foi porventura Paulo, Cefas ou Apolo que morreu por vocês, ou que morreram por vocês? Não foi porventura Jesus Cristo? Nós simplesmente somos cooperadores da obra de Cristo. Um semeia e um rega, e o que dá o crescimento ao Senhor. Que dá o crescimento ao Senhor. Então, é nisso. Glória a Deus. Portanto, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. Deus está no nosso meio. Deus vive para todo sempre. Glória a Deus. Então, se apronte, meu irmão, minha irmã, as irmãs colocando cobertura na cabeça, o lenço,
um chapéu, alguma coisa. Mas como é que vou colocar chapéu? Sim, é cobertura. Para a mulher não há nenhum problema quanto a isso. Se puser véu, fica mais melhor, né? Digo véu, lenço, qualquer que seja. Glória a Jesus. Agora, se não tiver aí chapéu, aquela toca, ponha, mas o homem já não. E os falsos profetas, como alguém disse-me hoje em conversa, não se presencial, né? Sim, a telefone de pessoa de uma igreja, a igreja Maná, cujo líder é o Jorge Tadeu. Os pregadores pregam que soube no altar de canção, de chapéu, de t-shirts. Ficam aí a pregar, eles são profanos. Para não dizer, muitos deles até são mesmo são das trevas, eles fazem aquilo de forma proposital, então intencional, para influenciar as pessoas, para levar as pessoas mais ao endurecimento e à condenação. Quantos não vão imitar? Quantos não vão achar que aquilo é normal? Quantos não vão querer também fazer aquilo? Põe chapéu, e outros querem dizer que não, os sacerdotes também ministravam com cobertura na cabeça, os sacerdotes. Ele nem sabe o que é, por isso a Bíblia deve ser entendida no espírito, não na carne. Ele sabe qual é o significado daquilo, e o porquê que os sacerdotes ministravam com quê? Com a mitra, não sei o que, sobre a cabeça, o sumo sacerdote, e os demais sacerdotes punham o quê? Punham cobertura na cabeça, amarravam aquele que além de ser algo já também que é ligado à cultura, já do que a cultura deles, mas também tinha um significado espiritual. Porque Deus ordenou que o sumo sacerdote, como sacerdote, tinham que pôr cobertura por cima da cabeça. Então vemos Paulo a dizer que o homem não pode profetizar, nem pregar, nem orar com quem? Com cobertura da cabeça, porque desonra Cristo. São duas fases, coisas diferentes. Antigo Testamento e Novo Testamento. E Deus também que estava a lidar com Deus, estava a mostrar aos homens que os judeus haviam percebido em parte. Deus estava a mostrar aos homens que aquilo significava uma coisa, uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. E os judeus, o que eles achavam? Eles punham aquela cobertura, eles diziam: o céu é o limite. Que acima de nós há alguém que é superior a nós. A quem nós não somos dignos de nos apresentarmos a Ele. E Deus também estava a mostrar a eles que o céu estava fechado para eles. Você não sabia, meus irmãos? Que o céu estava fechado para eles, que significa que há uma cobertura por cima de vocês. Vocês vão se limitar só aqui, na parte que é terrena. Há uma cobertura por cima de vocês. Quer dizer, Deus está mostrando que o céu está fechado para vocês. Vocês vão dar uma mexida, vão fazer serviço, mas o céu está fechado para vocês. Por isso também havia aquela cortina no templo, né? Que separava o Santo dos Santos, ou o Santuário do Santo dos Santos. Céu fechado. Agora aparece Jesus, rasga o véu. E Paulo, entendendo isso, disse que todos aqueles que creem, não que se converterem, o véu é que é tirado. E o véu é tirado, então não precisa pôr cobertura na cabeça, tira a cobertura, porque Jesus já abriu o caminho, vai pôr cobertura mais para aqui. Deve-se profetizar assim, porque Jesus já abriu o caminho, glória a Deus, e já deu essa liberdade, e achamos essa liberdade nele. Ele o quê? É a nossa cabeça. Ele é que se apresenta diante de Deus por nós. Então, quando Deus olha para nós, vê Jesus. Ele olha para nós e vê a cabeça, é Cristo. E é Cristo que fala por nós, que intercede por nós. Então, não se deve pôr cobertura. Quando se põe cobertura, está querendo dizer que não quero Cristo como cabeça por cima de mim. Eu quero uma outra coisa. Ou então querer ofuscar a glória de Cristo. Coisa que aqueles no passado não tinham. Não é necessário entender essas coisas. Quando não se percebe, as pessoas vão querer fazer as coisas da sua maneira. Vão cometendo erros, em cima de erros, heresias e muita coisa, na sua ignorância.
e ignorância. Para não falar uns até não é ignorância, ele sabe mesmo no espírito, mas porque fizeram pacto com o diabo, como é o caso do Valdemir Santiago, ele vai fazendo aquilo mesmo para profanar, para dizer: eu não tenho nada a ver com o céu de Deus, eu não tenho nada a ver com Cristo, Cristo para mim não faz parte. E os ignorantes que não sabem de nada só estão aí a serem manipulados, vão avançando naquilo e vão imitando também, achando como algo normal, coitados. Mas isso é conversa de bom quê? De bom tom, conversa de quê? De bom gosto. Glória a Deus, porque são palavras edificantes. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ora bem, vamos começar a orar, meus irmãos, vamos começar. Porque senão vai se falar e a gente quer, quando assustar, o tempo de oração foi-se embora. Louvado seja Deus. Resta-nos mais aqui 1 hora e alguns minutos. Se vamos aproveitar para buscarmos a face do Senhor Deus vivo. Aleluia. Então, oremos. Glória a Deus, Pai. Entramos em sua presença do Senhor Deus vivo, chamando por Ele. Quem crê, depois vai sentir o quê? O toque do Senhor. O toque do vivo Deus. O toque do eterno Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos prosseguir, meus irmãos. Estamos no caminho certo. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que nós podemos nos reunir em espírito e em verdade? Nós somos membros de um corpo. Sim, assim como um corpo contém membros, assim somos nós. Nós somos membros um dos outros. Constituímos esse corpo, que é o corpo de Cristo, chamado Igreja. Você nem imagina, meu irmão, o mistério que existe nisso. Falo propriamente do quê? Da Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, relativamente com o próprio Cristo. Já imaginou? Cristo cabeça e a Igreja como corpo. Porventura o corpo estaria desconectado do quê? Da cabeça. Se o corpo estiver desconectado da cabeça, então aquele corpo está morto. Está morto. A própria cabeça também não terá vida. A cabeça fora do corpo não terá vida. E o corpo também, sem a cabeça, também não tem vida. É bem verdade que o movimento do corpo é processado a partir da cabeça. A cabeça que comanda os movimentos do corpo. E a cabeça que processa. Glória a Deus. Porque está na cabeça o sistema nervoso central, claro, está ou também o sistema nervoso periférico, que desce até a parte que é, glória a Deus, porque, né, o restante do corpo. Agora imagine, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. É um mistério muito grande, mas não quero falar disso. Uma coisa fora do que, né, do comum. Disse Paulo, são coisas que os homens não são lícitas de falar. Glória a Deus. Mas as coisas que são reveladas são para nós e nossos filhos. E as que não são para o Senhor nosso Deus. E aquelas que Deus vai revelando com o passar do tempo. Quando o tempo vai passando, Ele vai revelando. Enquanto somente que a gente permaneça firme, buscando com propósito no coração. Glória, orando com propósito no coração. E quem ora com propósito no coração vai fazê-lo intensivamente, perseverantemente, insistentemente, pacientemente. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele que não vai desistir enquanto não ouvir o seu desejo cumprir, não vai desistir enquanto não alcançar o seu objetivo. Louvado seja Deus. Louvado seja o vivo e eterno Deus, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Quando nós que somos membros do corpo de Cristo, membros um dos outros, estamos bem com Deus quando obedecemos a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra do Senhor Deus vivo. Irmão Marcelo Silva obedece a palavra do Senhor, irmã Yolanda, irmão Israel, irmã Tânia, irmã Paula, enfim, e os demais irmãos e as demais irmãs obedecem a palavra do Senhor. E porque obedecem a palavra do Senhor, então andam no Espírito, não andam na carne.
E porque andam no espírito, não na carne, então estarão agradando a Deus. Então estarão agradando a Deus. Ou então estaremos agradando a Deus. E assim nós seremos fiéis a Deus. E ao sermos fiéis a Deus, nós temos fé. Porque fé é fidelidade. E quem é fiel a Deus não anda na carne. Tudo está interligado. E quem não anda na carne, está andando no espírito. E quem anda no espírito agrada a Deus. É porque agrada a Deus, então Deus quer. Vai conceder a sua graça nessa pessoa. Porque ele agradou a Deus. E como diz a Bíblia que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Esse acha graça diante dos olhos de Deus que ele se viu. Você vê que Noé agradou a Deus. Quando Deus veio, contemplou a terra querendo destruir todo mundo, achou um homem que era obediente a ele, que era fiel, que era justo, temente a Deus, que se desviava do mal, como era Jó. E Deus disse: vou destruir todos, mas esse homem não vou, que está aí, não o destruirei. Ele e a casa dele seguirá. Salvá-lo-ei. E assim Noé foi salvo. Até os seus filhos que não eram justos foram salvos por causa da fé de Noé. E assim acontece. Então, quando fazemos isso, procedemos dessa maneira, ao abrirmos a boca, ao orarmos, ao louvarmos, ao fazermos as coisas de Deus, estaremos fazendo-as em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque nós adoramos um Deus que é espírito. Nós não vemos, como eu disse, o justo vive pela fé, não precisa ver nem ouvir, nem sentir. Mas precisa simplesmente crer que Deus existe, que Ele está aí, que Ele está ouvindo as orações, que Ele vai conceder aquilo que se está a pedir. E depois o justo vai ver, vai ouvir, vai sentir. No tempo de Deus e no modo também de Deus. Deus que é espírito. E é verdade porque você vive a palavra. E você aplica a palavra. Não anda fora do que? Dos preceitos da palavra. Você anda segundo o que? Os estatutos do Senhor, como está escrito lá no livro de Ezequiel. E eu tirarei de dentro deles o coração de pedra e darei a eles o coração de carne. E colocarei o meu novo espírito dentro deles. Para que observem os meus estatutos e andem neles. Observar os estatutos de Deus aqui. Glória a Deus. Obedecer aqui a palavra do Senhor. E quem obedece a palavra do Senhor anda, glória a Deus, segundo o que a palavra manda, o que a palavra fala. E quem faz isso está andando na verdade. E ao andar na verdade, então, glória a Deus se torna também verdadeiro em Jesus Cristo. Se torna justo em Jesus Cristo. Porque Ele é que nos torna justo, que nos torna verdadeiro. A palavra que nos santifica, que é a verdade, é só para santificar-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, tornamos-nos verdadeiros. E quando abrimos a boca, nós, glória a Deus, já somos adoradores. Já somos pessoas que fazemos as coisas em espírito e em verdade. Essa é a verdade sempre. Por isso, Deus aceita sacrifício de uns, rejeita sacrifício de outros. Aceita a oração de uns, como está escrito na Bíblia, Ele ouve a oração de uns, mas de outros não ouve. De quem é a oração que Ele não ouve? Dos pecadores. Mas já vi pessoas que Deus respondeu, mas são pecadores. Depende. Aqueles pecadores há pecadores que Deus quer manifestar seu poder, por exemplo, glorificar o seu nome. Ele concede uma migalha. Aqueles são migalhas. Não é pão, migalhas. Se a pessoa vir aquilo e disser, não, vou me render a esse Deus, Deus vai lhe conceder muito mais, porque Ele deixará de receber migalhas, vai receber a verdadeira bênção, o verdadeiro pão. Glória a Deus, você vai se sentar à mesa, não mais como escravo ou então um cachorrinho, mas vai sentar à mesa primeiro como escravo, e depois deixa de ser escravo, se torna filho. E o filho já não é aquele que vai sair de casa, vai permanecer em casa. O filho permanece em casa, mas o escravo não. Assim como o cachorro não permanece em casa. Glória a Deus nas alturas. E aquele pecador que se arrepende, então Deus ouve a sua oração, porque está a clamar a Deus, está a orar a Deus com um coração quebrantado e espírito contrito. E é um coração quebrantado e espírito contrito, Deus não resistirá e também não desprezará. Deus ouve essas orações, porque são das corações, e Ele responde para conceder à pessoa aquilo que Ele está a desejar.
que ela está a pedir, porque está a pedir, está a clamar por mudança, buscar mudança, transformação, enfim. Mas aquele pecador que está a orar, que está a pedir a Deus, para Deus te conceder alguma coisa mais, sem ter o quebrantamento do coração e sem ter o espírito de contrito, Deus não concede. Deus resiste a esses, pois está escrito, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que se rendem a Ele. E os soberbos, aqueles que acham que devem continuar como estão, e muitos deles estão dentro das igrejas, e por estão como estão, prostitutos, prostitutas, adúlteros, como disse Paulo, mas quando se apresentam diante de Deus, ainda dizem graças a Deus, Senhor. Obrigado, Santo Deus. E uns até que, se estiver a ser afligido, ele diz, Senhor, graças a Deus, Senhor, porque estou a ser afligido. Estou a ser odiado, estou a ser detestado, Senhor Jesus, mas eu não sou maldoso. Uns têm coragem de fazer a oração do gênero e acham que Deus vai ouvir a oração do gênero. Quem vai ouvir é o diabo, porque o diabo também responde as orações, você não sabia. É muita coisa, não é? O diabo também responde as orações, responde sim. E ele é tão precipitado e alérgico. Ele responde as orações dos crentes. Parece heresia, né? Mas não. Por que o diabo faz isso? O diabo, quando vê que você está a orar, está pedindo, Deus, eu quero isso, ele primeiro vai procurar perceber qual é a motivação, com que motivação você está pedindo isso. Mesmo que ele percebendo que a motivação é certa, ele vai procurar se apressar em trazer algo, não aquilo que você está desejando, mas uma falsa coisa. Porque ele não traz bênção, traz a maldição. Ele traz aquilo que é aparente bênção, mas é uma maldição. É uma pedra bem forrada por cima, ou bem que vamos assim dizer, como diz após, bem betumada, mas vamos assim dizer, bem que untada, não é? Bem untada com uma farinha de trigo por cima, e você vai já pegar todo o que? Com aquele aqui e dizer, que pão lindo. Quando você começar a comer, o Salomão fala, no final o que vai acontecer? Vai arrebentar com os dentes. Porque aquilo que começará as pedrinhas começarão a quebrar, você começará a mastigar as pedrinhas, os dentes começarão a ser quebrados. É assim que acontece com o pecado. É assim que acontece. Então a pessoa fica lá, não sei o que, me dá graças a Deus porque está sendo atribulado, está sendo perseguido, afligido, mas que não é porque ele é justo, não. E Deus não responde essas orações. Deus resiste. O diabo, sabendo disso, vai rapidamente responder para quê? Para iludir a pessoa. E a pessoa vai dizer, está aqui, Deus me respondeu. Se eu fosse pecador, como vocês pensam, que Deus não me ama, acho que Deus ia me conceder isso que eu tenho? Acho que Deus ia me responder? Acho que Deus ia me dar essa unção? Acho que Deus ia operar em mim? Você saber que o diabo que não usa ele. Acho que Deus ia me dar esse carro, ia me dar essa casa, ia me dar esse não sei o que. Acha que Deus ia me fazer isso? Mas não sabe que o diabo que está por trás daquele para cegá-lo, de prendê-lo cada vez mais. Como eu disse, até mesmo ele está buscando com motivações certas ou puras, santas, ele se apressa para trazer algo falso. E se a pessoa não estiver atenta, acaba sendo enganada, vai receber algo falso, e quando o verdadeiro vier, já não vai achar mais espaço. Ele até vai rejeitar o verdadeiro. Nem vai dar mais ouvido, porque já se ocupou de algo falso. Porque o homem não pode se ocupar de duas coisas, tem que se ocupar só de uma coisa. Por isso eu sempre tenho dito, quando se deixa de fazer alguma coisa, o homem tem que se ocupar de outra coisa, não pode ficar ocioso. Se o homem que se desocupa das coisas do diabo, abandonou o mundo, abandonou o pecado, abandonou não sei o que, tem que imediatamente se ocupar das coisas de Deus. Se ficar só aí vago, ocioso, querer só olhar, girar a cabeça de um lado para o outro, vai voltar a praticar as coisas do passado. Vai voltar. Porque o homem não deve ficar neutro no meio dos dois caminhos. Aquilo seria como se fosse arranjar um terceiro caminho. Não existe terceiro caminho. Não existe terceira opção.
Só que, primeira e segunda, linha A, linha B, então nesse caso linha A, linha B não, né? É caminho, primeiro caminho, segundo caminho, digamos assim, o verdadeiro e o falso. Se estiver no verdadeiro, não está no falso. Se estiver no falso, não está no verdadeiro. Saiu do falso, entra no verdadeiro caminho, então deve se prosseguir, deve se ocupar de tudo que diz respeito ao caminho da verdade. E assim você vai se desocupar cada vez mais, não vai pensar mais, não vai desejar voltar das coisas que quer. Mesmo que o pensamento vier, mesmo que o convite vier do diabo por pensamentos, por palavras, usando alguém, você vai resistir, porque você não vai ter tempo para se importar daquelas coisas do passado. Por isso está escrito que esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, prosseguem para o alvo, e não vos lembrei das coisas passadas, se nem considereis as antigas. Tudo ficou, porque está escrito em Cristo nova criatura és, quando eles já passaram, és que tudo se fez novo. E esse é um dos segredos que muitos crentes não sabem, por isso muitos acabam voltando para mal, começa, depois de algum tempo volta novamente para trás, porque não se desfez das coisas velhas, ou então não se desocupou das coisas do passado. Tem que se desocupar das coisas do passado, das coisas antigas, e ocupar-se das coisas velhas. E você não vai tentar fazer, desocupa-se de algumas coisas do passado e ainda assim deixa algumas, e querer se ocupar das coisas novas. Deus não aceita, nem o diabo até aceita isso, quanto mais Deus. Por isso Jesus disse ao discípulo: só isso que essa explanação que eu estou a fazer, você pode compreender muita coisa, meu irmão. Não planejei isso, como aconteceu ontem, né? Significa que o próprio Espírito que está dar a entender que é necessário, de vez em quando, falar da palavra para poder dar mais alento, abrir o entendimento das pessoas, para que as pessoas, ao proceder, possam fazer com convicção. Glória a Jesus Cristo. Para que não aconteça a pessoa, como eu já disse e repito, a hora estivesse a estar a andar como se fosse um animal que não tem visão, você está andando, nem sabe por onde está a pisar, como disse João, o apóstolo. Não sabe por onde está a pisar, e só andar, quando se assustar, na cova. Não é isso. Não é isso. Mas saber onde se está a pisar, onde é que se quer, que se está a ir. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o vivo Deus. Então, como eu dizia, só nessa explanação você pode acatar muita coisa e poderá, muita coisa valiosa que poderá, no futuro, glória a Deus, fazer com que você tenha grandes êxitos de respeito à vida espiritual. Sim, tenha grandes êxitos. Eu estava a falar de algo, meu Deus, perdi aquele raciocínio do fio, né, daquilo que eu estava a falar, que distraí-me. Glória a Deus. Amado Israel, pode me fazer lembrar do que eu estava a falar há pouco mesmo, há pouco. É o sangue de Jesus. Assim que o diabo deve fazer esse ataque, mas pronto, vamos continuar. Sei que Deus quer, o Espírito do Senhor vai me fazer lembrar. Glória a Deus, como eu dizia, então, nessas palavras, você vai, glória a Deus, aprendendo, hoje está aprendendo muita coisa. Parece muita coisa, tentar fazer confusão, mas não. Pastor, o senhor Sim. falou das coisas passadas, das coisas antigas, para não... Aí o senhor vem falando nessa linhagem aí, e até aí eu estava atento, que o menino conversando aqui, um negócio aqui, eu me desliguei um segundozinho, mas até aí eu tô atento no que o senhor estava falando acerca disso aí. Para não cair na curva, não cair num buraco, não pisar em caminhos que o diabo poderia armar uma coisa e a pessoa cair dentro. Até aí eu vim. Certo. Até aí sim, mas só que há um ponto que eu falei, depois eu distraí-me um pouquinho e foi assim, mas pronto, vamos prosseguir. Deus está no controle. Se calhar Deus não quer que eu vá por aquele aquele caminho, caminho entre aspas. Vamos prosseguir. Deixar que o Espírito Santo de Deus
faça a obra dele, glória a Deus, e o que ele já está a fazer. Então, entendendo isso, glória a Deus, você não vai se deixar enganar, e assim você vai se ocupar das coisas de Deus, como eu dizia. Esse é um dos segredos que muitos não sabem. Muitos começam e em pouco tempo acabam desistindo, acabam voltando para trás, porque não se desocuparam das coisas velhas. E Jesus disse que não se pode pegar um remendo novo e colocar um remendo antigo. O que vai acontecer? O remendo novo, por causa da força que tem, vai rasgar ainda mais a roupa antiga, ou aquele né? Claro, a roupa antiga. E assim a rotura será maior. Ele fala também, não se pode pegar um vinho novo e colocá-lo num recipiente antigo, num odre antigo. O que vai acontecer? Por causa daquela força que o vinho novo tem, vai romper o odre antigo e assim todo o vinho vai se perder. São exemplos que práticos, então, do dia a dia que Jesus foi tomando. Por isso, a pregação de Jesus, os ensinos de Jesus, consistiam em muitas vezes as parábolas que ele falava nas coisas do dia a dia. Embora muitas delas as pessoas não entendiam o que Jesus queria sempre dizer, né? Mas muitas delas poderiam se perceber. Claro, aqueles que estivessem mais atentos, que Deus também concedia graça para entender, porque muitos deles não entendiam. Se até os discípulos não entendiam de muitas das coisas que Jesus falava, tinham que perguntar em ações para Jesus explicar-lhes. Então, o que significa? Tem que se desocupar de tudo que é velho, se desocupar de tudo que é velho, e assim apegar-se, agarrar-se a tudo que é novo. E assim Deus poderá, glória a Deus, fazer a sua obra. Quando você se agarrar às coisas que são de Deus, as coisas, glória a Deus, de respeito ao reino de Deus, você vai se envolver com aquilo, e você estará cada vez mais longe daquilo que é do mundo. Você vai viver deste mundo, mas o seu espírito, a sua mente estará bem distante do mundo e estará bem perto de Deus. Por isso quanto mais você estiver a buscar, mais você vai se aproximando de Deus. Mas como é isso? Sim, isso é um mistério. Um dia falarei disso um pouquinho de forma mais detalhada. É um mistério. Deus está em todo qualquer lugar. Aquilo que chamamos de onipresença de Deus. Mas essa onipresença é uma presença de modo assim, digamos assim, de modo, não diria até geral, né? Assim dizendo de forma, pronto, vamos assim dizer, universal, no que diz respeito também à sua natureza, né? Que os teólogos chamam de atributos naturais. Ele está em todo lugar, em todo qualquer lugar. E Paulo fala que nele nós existimos, nele nós nos movemos. Quer dizer, tudo começa nele, tudo termina nele. Mas existe a presença que é presença real. Ou então a presença presencial, passa o pleonasmo. Eu já estou a dizer isso, presença presencial. É aquela que ele próprio se faz lá presente pessoalmente. Não é só a simples presença, é como mais ou menos um presidente que nomeia um embaixador. Nomeia um embaixador e manda ele para um certo país. E lá naquele país, aquele embaixador é o presidente daquele que está lá representando aquele país. Quem maltratar aquele embaixador está a maltratar o presidente que o enviou. Estando aquele embaixador naquele país, significa que aquele país está também dentro daquele território. Claro, algumas limitações, mas está lá. E isso também acontece com Deus. Deus está em todo qualquer lugar. Mas só que essa presença dele, que diz respeito à sua onipresença, é uma presença que nós sentimos, quer dizer, sentimos o nosso espírito, né? Nós estamos convictos que Deus existe, que Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Nele, como disse Paulo, nós existimos, nele nos movemos. Mas essa presença não influencia nada nas nossas vidas, de modo normal. Falo enquanto humano, ser humano normal, natural.
não que não transforma a vida de ninguém, não liberta ninguém, não cura ninguém, não salva ninguém, não abençoa ninguém. Por quê? Porque essa presença contém alguma limitação relativamente à vida dos humanos. Porque os humanos não estão a dar conta do recado. Mas se os humanos derem conta do recado, o que vai acontecer? Deixa de ser uma presença simplesmente simbólica, não dá uma presença só assim de que por ser Deus onipresente, e vai descer a presença real. Vai ser a presença real. Que é aquela que Jesus falou, que aquele que amar, guardar os seus mandamentos, será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Mas como é que alguém que já está presente em todo lugar vai vir mais? Sim. Presença real. E a presença real. Não existe presença de fantasma, não. Não existe presença de fantasma, é isso que eu já disse. Uma presença que é simbólica ou não simbólica. Ou então uma presença que é geral, do modo geral, pronto, está lá, representativa. E aquela presença que não é geral ou representativa, mas é mesmo presença real. É essa que vem e entra na vida do ser humano, e ele começa agora a influenciar a vida do ser humano. Começa agora a trabalhar na vida do ser humano, daquele que o recebeu, daquele que abriu as portas, ou a porta, porque ouviu a luz e o bater da porta dele e assim deixou entrar. Glória a Deus. Então vamos prosseguir, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é conosco, Ele é Deus, está no nosso meio, e com Ele nós podemos tudo. Sem Ele nada podemos, mas com Ele podemos tudo, porque Ele é a nossa força, a nossa salvação e o nosso refúgio. Glória a Deus. Sirva ao Senhor com propósito no coração. Tenha um propósito. Eu estou aqui, não desisto, não desfaleço por nada. Posso ser afligido, então posso passar momentos difíceis, como já passei muitos momentos. Já passei momentos, meus irmãos. Se eu contar, você aí vai precisar ter lágrimas já no meu lugar. Eu já passei momentos difíceis no espírito e até na carne. Por isso eu tenho dito, não há mais nada que me inquiete. Quando digo não há mais nada que me inquiete, não significa que eu não fico triste. Fico, por exemplo, hoje, o dia de hoje, digamos assim, não foi um dia bom para mim. Estava lá no culto, não sei o que tal, mas eu estava triste. De forma normal, né? Mas depois lá no final do estado, você estava triste. Mas pronto, nós somos daqueles que sempre tomamos o bom ânimo, nos renovamos. Por isso, quando eu vi, estava lá no carro que nos trazia, mas eu estava em silêncio enquanto as pessoas conversavam, riam. Os irmãos. E como é que eu ia rir ou sorrir? Se a minha alma estava triste, aflita. E eu sou daqueles que quando estou triste, estou aflito, eu fico que segue em mim também indignação. Claro, não na carne, no espírito. E eu sinto a minha vontade de ficar isolado, não quero ter contato com ninguém, quero ficar sozinho. Aquela pessoa que eu sinto que essa é a única pessoa que deve vir, que quer ter contato comigo, é aquela. Mas às vezes prefiro ficar sozinho. Então tudo que tiver à minha volta se torna um barulho para mim e aquele se torna um incômodo. Se ver aí minha vontade de mandar calar todo mundo, está fazendo barulho. Então aí os irmãos estavam aí da gargalhada, rindo, não sei o que, o pastor falava e os outros riam. Eu disse, meu Deus, nós temos que chegar mais cedo, só que a distância não nos fazia talvez que chegasse tão cedo, né? Ou tão rápido. Eu tive que suportar aquilo. Por último, peguei aos computadores, conectei o fone de ouvido, né? O fone, sei. Conectei e comecei a ouvir assim que é música no telefone, para tentar me distrair um pouquinho.
Mas eu estou aqui. E eu até já estava a pensar, hoje eu vou enviar mensagem à irmã Tânia, vou dizer, irmã Tânia, hoje não há live, não há reunião de oração. Vamos fazer isso amanhã. Quando cheguei, sentei como se diz, no sofá. Só sei que acabei adormecendo, nem acompanhei até a live no YouTube depois. Acabei adormecendo. Adormeci, quando despertei era já 22 para 23 horas. Mas graças a uma coisa aconteceu, quando despertei, a tristeza já tinha ido embora. Aquela aflição na alma já tinha ido embora. Mas por que isso acontece? São batalhas. E normalmente eu só sinto isso quando eu saio de uma fase espiritual e entro numa outra fase. Aí deparo-me com outros poderes, quer dizer, poderes maiores que aqueles anteriores. E assim começa um choque. Quando começa um choque, a alma começa a gemer. Tá vendo? Começa a gemer. Mas depois de algum tempo, aquilo desaparece. Porque a pessoa, enquanto vai batalhando, vai prevalecendo. E ele vê o inimigo vai recuando, vai voltando para trás. Porque você estará não só resistindo, mas resistência sob a obediência da palavra de Deus. Pois assim está escrito, né? Sujeitai-vos a Deus, que é estar debaixo da palavra de Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando há o primeiro encontro, eles até entram com muita guerra, porque vai deparar lá um grande bruxo, macumbeiro, que sai de uma grande consagração, até só de abrir a boca, sai fogo na boca dele. Quando levanta as mãos, está a sair trovoadas, faíscas, relâmpagos, e você de repente sai de uma vitória. Quando entra naquele nível, você se depara com ele. Você vai sentir, a princípio, até a carne é gemer, você vai sentir aquela tristeza na alma, aquela aflição. E eu senti algo que eu nunca mais antes tinha sentido. E eu, como já sei que só sinto isso quando há embates no mundo do espírito, e claro, também por algumas manifestações, né? Porque quando acontece também alguma manifestação no físico, o diabo vai usar sempre alguma coisa no ser humano, ou alguma coisa, né? Para tentar transmitir aquilo que está acontecendo no mundo do espírito. E eu, como um homem espiritual, como qualquer um espiritual, consegue perceber isso, consegue dar conta do que está a passar. Mas nós somos daqueles que avançamos sempre. Sim, irmão Israel, é mesmo isso. Contar sempre a estimular as pessoas quando se depararem com situações do gênero, não venham a desfalecer, não venham dizer, não sei o que. Porque uns, quando sentem essa tristeza, fica já parece quiabo, né? Quiabo, para você que não conhece, não sei se todo mundo conhece o que é quiabo, né? Não sei se existe um outro nome científico que eu não sei. O quiabo é um alimento que se consome aqui em Angola, que eu até chamo de escorrega. Aquilo só sai. É mesmo quiabo, é mesmo para escorregar. Então a pessoa fica toda mole, já sem força, não tem força, porque a tristeza está batendo no coração por causa dos ataques. E quando a tristeza é demais no coração, que a pessoa já nem consegue orar, quando vai dobrar o joelho para orar, logo começa a dormir. De tristeza, como aconteceu com os discípulos. Estavam tão tristes por saber que o mestre seria preso e morto. E a tristeza deles eles até não estavam muito a pensar naquilo que o mestre vai ser morto. Eles estavam mais daquilo sem entender provavelmente por que eles estavam muito aflitos. Até já não era só uma aflição normal, não era muito mais do que isso. Nem sequer também disse, não, nós temos que fazer alguma coisa, temos que cerrar aqui em fileira para impedir que o mestre seja preso. Porque se Pedro disse, eu estou pronto para quê? Até morrer por ti. Estou pronto. Não vou querer mostrar aqueles que vêm para tentar aprender, não vamos admitir. Essa foi a atitude que ele tomou, pegando a faca e cortou a orelha do servo do lado do né? Eu sou um sacerdote. Mas muito antes disso, a tristeza bateu os seus corações, assaltou os seus corações.
e adormeceram, nem conseguiram orar. E assim acontece. Quando a tristeza demais, você tem que ser forte nele, tem que ser forte. E nós só nos tornamos fortes no Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, reconhecendo que nós somos falhos, fracos. E quando você faz isso, pedindo ajuda ao Senhor, você consegue, glória a Deus, prevalecer, então, romper esse obstáculo, essa oposição. E eles ficam admirando, como é que ele conseguiu? Porque a tristeza que até deixa de ser tristeza se torna angústia. Porque a angústia é uma coisa muito, não digo terrível, horrível. Não é fácil você resistir diante de angústia, porque quando a angústia assalta o coração, como aquela senhora Catherine Kuma chamava de melancolia, você tem que ser mesmo forte. Tem que ser forte, porque muitos rapazes se deixam já levar. Você não quer saber mais nem de orar, nem de nada, que você está lá. Depois vem já a frustração, tudo misturado. Está angustiado. Mas Salomão disse que é nesses momentos de tristeza e aflição que você vai mostrar o quanto você vale. Ele fala, no dia da aflição, se a tua força for pequena, ou então se você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. E a sua força sendo pequena, você não vai conseguir romper esse obstáculo, essa oposição. Mas se você confiar no Senhor e glória a Deus, se preparar antes daquele dia chegar, você vai conseguir. E se aquele dia se surpreender você, aquela tristeza, aquela aflição se surpreender você, sentir que não há força para orar, não há vontade para orar, não há nada, você está sentindo angústia, aflição e demais. Lembre-se, nem que seja mesmo só lá no fundo do coração, Senhor, ajude-me, Deus conhece os corações, sonda os corações. Glória a Deus, através do seu Espírito, por intermédio do seu Espírito. E Deus vai fortalecer o seu. Você vai se assustar com a força, como aconteceu comigo. E não é a primeira vez, sempre tem sido assim. Glória a Deus nas alturas. E aqui eu estou bem renovado. Bem aqui, renovado. Glória a Deus. Agora eu entendi por que Deus permitiu que não começássemos antes a orar, mas passasse essa palavra. Sim, por se calhar alguém está também a passar uma situação difícil, que tem sido atacado pelos demônios. Todos somos atacados de demônios, mas há aqueles que os ataques são mais assim, dão a causar mais aflição no seu físico, no seu exterior, ou até mesmo na alma. Então, para esses, Deus precisa direcionar uma palavra, ou então, usando o seu servo para falar uma palavra de conforto, de incentivo, para mostrar que você não está só, que não está abandonado, que o Senhor está aí ao seu lado. Importa somente que você se esforce. Glória a Deus, que você continue se esforçando, pois está escrito: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Se esforçar no Senhor, contando com o Senhor, porque sem Ele nós nada podemos, disse o Mestre Jesus. Vós sem mim nada podeis. Então, contando com Ele, nós podemos fazer as coisas, podemos romper os obstáculos, podemos vencer os gigantes como Davi fez. Venceu o gigante Golias, que humanamente falando era impossível, quase impossível vencê-lo, mas ele venceu no Senhor Jesus Cristo. Claro, naquela altura não o Senhor Jesus, mas no Senhor dos Exércitos, como ele invocou. Eu venho daqui em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Glória a Deus nas alturas. E hoje, esse Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, que entrou na batalha e venceu. Sim, aleluia, entrou no lagar e assim ele triturou, glória a Deus, o inimigo, machucou, bateu o inimigo, humilhou-os todos. Sim, e ele subiu, entrou nos céus como vencedor. Glória a Deus, triunfante. Aleluia, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O nome que é sobre todo nome. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então, prossiga nisso, meu irmão, minha irmã, porque Deus é consigo. Deus não o abandonou, não. Deus não o deixou. Deus, glória a Deus, não está distante de você, está bem perto.
Somente busque, somente continue a confiar, somente continue a invocá-lo, somente continue a olhar para Ele. Sim, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, a fé cristã. Cristo Jesus, nosso Senhor, a esperança da glória de Deus, sim, a glória eterna. Aleluia. Tenha esse propósito no seu coração, que enquanto eu não alcançar isso que eu desejo, eu não desisto por nada. O primeiro propósito ou alvo tem que ser o céu. Enquanto não entrar no céu, eu não paro de orar, não paro de buscar a Deus. Custe e custar. Glória a Jesus Cristo. E depois aquelas coisas seculares que você vai buscando, né? Como eu já disse, que são lícitas. Como o casamento, para quem precisa de casamento, alguém que já está casado, mas precisa de ver seu casamento restaurado, para que a felicidade, a harmonia, o amor reine. Então vai buscar, vai lutar por isso. Aquele que quer ver o seu filho, alguém, claro, que está dentro do casamento, do lar, vai lutar por isso. Alguém quer, glória a Deus, um bom emprego, ou então a vida financeira mudada, vai lutar também para isso. Claro, sempre com equilíbrio, você não pode se inclinar mais nas coisas materiais e se afastar das coisas espirituais. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que são as coisas espirituais, e depois as materiais. E quando fizer isso, ardentemente buscando ao Senhor, glória a Jesus, considerando as coisas espirituais, a sua mente conectada lá no céu, onde, glória a Deus, Cristo está sentado direto do trono de poder de Deus. Então as coisas materiais começarão também a seguir, começarão a vir como consequência da sua busca com Deus, porque você tem um propósito, está buscando a Deus com propósito, e Deus se alegra. Deus vai conceder as coisas porque Ele sabe que você está consciente daquilo que você está buscando. Ele sabe que você, glória a Deus, sabe o que está a pedir, e quando você receber, você saberá glorificar a Deus, como foi com Paulo Amchua. Quando Deus lhe concedeu a bicicleta, ele glorificou a Deus, testemunhou, glória a Deus. Ele disse, olha, Deus me abençoou, ele me aconteceu assim. E a partir daquele dia todo mundo aprendeu uma lição. Sim, que afinal de contas não vai só ficar a orar, me dá o quê? Ah não, me dá carro. Qual carro? Vai trazer aqui uma lambreta toda velha, só com jantes. É caro, tá aqui. Vai pôr aqui, põe lá os pneus. Pode ter um carro sem pneus, sem nada. Não, mas vai ter que estar completo. Então daí as jantes, quando dão pneus furados, vai arranjar pneus novos. Ou até com o quê? Sem faróis, sem nada. É caro. Põe lá faróis, não sei o quê. Se a pintura toda estragada, até se calhar toda velha, no que diz respeito à pintura, não sei, vê. Você pediu o carro? Não, conclua lá o que falta. É carro que você pediu. Então, um carro velho, não sei o que, é caro. Então, vai lá, põe o carro novo. Mas se você pedisse um carro novo, um carro X, não sei o que, se for mais ousado, cor X, marca X, não sei o que tal. E quando Deus conceder, é mesmo Deus que abençoa. É claro que às vezes nós pedimos mais ou menos marca X, cor X, Deus vai trazer um outro. Não, você não precisa marca X, nem precisa cor X, está aqui. Você precisa é caro, é novo, está aqui. Você pediu novo, está aqui. E assim acontece. E você vai glorificar a Deus. Quando você contar o testemunho, as pessoas vão dizer assim, sinceramente, verdadeiramente foi Deus que abençoou. É assim. Glória a Deus. Para não ser enganado também pelo diabo. E aí isso aconteceu, você terá experiência. Você, glória a Deus, terá ganho o quê? Experiência. Louvado seja Deus. Louvado seja o vivo Deus. Ora bem, então vamos começar a orar. Até 2 da manhã vamos terminar. Glória a Jesus. Vamos terminar. A menos que o Espírito Santo de Deus nos leve mais além. Até 3 da manhã. Mas é possível mesmo que é 2 da manhã. Eu falo 2 da manhã no tempo de Angola, não é? Moçambique será 3 da manhã. Portugal, Londres será também 2. Sei que ainda não mudou, né? De acordo com a estação, porque lá os horários mudam. De acordo com a estação, inverno, assim, verão, nesse caso. Mas lá no Brasil é menos 4 horas. Que são 1 da manhã, menos 4 horas. Acredito que lá já deve ser 21 horas, creio eu.
21 horas. Quem está no Brasil ainda é cedo, digamos cedo em diáspora, né? Mais cedo. Só estão ainda na primeira vigília. Estão determinando a primeira vigília para entrar na segunda vigília da noite. Vigília, digamos assim. Glória a Deus. Então vamos orar por meus irmãos, minhas irmãs. Espero que essa palavra tenha sido proveitosa para todos vocês, até mesmo para mim também. Glória a Deus. Louvado seja o vivo Deus. Oremos. Pai, graças nós damos ao Senhor. Agradecemos ao vivo Deus. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por nos conceder mais uma vez esta oportunidade de, meu Deus, em seu nome, estarmos reunidos para buscarmos a sua face. Ó Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo nós oramos. Aceite-nos, Senhor. Sonde os nossos corações e nos conhece. Veja, Santo Deus, que há dentro de nós tudo aquilo que não provém do Senhor.